Shalom para você que está nos assistindo. Meu nome é André Pereira, eu sou hoje da Igreja Judaica, mas antes, por 25 anos, frequentei ao cristianismo, né? E assim, tenho conhecimento de tudo que você disser sobre o cristianismo, como agora estou tendo conhecimento do judaísmo. Numa linguagem vulgo mais popular, eu conheço os dois lados da moeda. Então a diferença entre ouvir quem é cristão ou ouvir quem é judeu, ou no meu caso ouvir quem conhece os dois lados da moeda. É um crédito a mais para quem está dizendo algo, né? Faz com que você dê pelo menos a possibilidade de ouvir o que a pessoa está falando, né? Eu acho que eu mereço esse crédito. O texto de hoje, a gente vai estar abordando Atos 2. Um texto bem conhecido, você já ouviu falar dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, pregadores pregando a respeito, pessoas difundindo o texto, falando, criando algo que talvez não está no texto. O que a gente vai estar fazendo hoje aqui é desmistificando um texto simples. Um texto, na verdade, simples, no que não tem dificuldade nenhuma para se entender, porém, pregadores, para crescer, para ganhar crédito, para ganhar renome, decidiu que ia fazer esse texto ficar melhor do que o que ele é. O que a Torá proíbe, o que a Bíblia proíbe, né? Que você coloca onde não tem, ou tira aquilo que tem. A Torá e a Bíblia proíbe, né, que você faça isso. Essa Bíblia que a gente está usando é uma Bíblia comum, né? É uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, um exemplar de João Ferreira de Almeida, traduzida e corrigida. Eu não tenho aqui o ano dela, porque é uma Bíblia que foi bem usada desde o início da minha vida como cristão. Uso ela hoje como judeu, eu ainda continuo usando para alguns textos, né, para comparar, ver se coincide. Então, não é uma Bíblia diferente, tá? É uma Bíblia igual a de todo mundo que vocês usam no caso. Perdão, eu estou meio gripado hoje, você pode estar percebendo falando da minha voz. Vamos ler o primeiro versículo. A descida do Espírito Santo. É o título, né? O subtítulo. Espírito Santo, em hebraico, é o mesmo que Ruach HaKadosh. O que é Espírito? Espírito é Ruach, presença, vento, sopro. Isso é Ruach, né? Que foi traduzido como Espírito em português. Santo é Kadosh. HaKadosh, e algumas pessoas chamam também de Kodosh. Você vai ouvir alguns judeus falando Kodosh, mas é a mesma expressão, tem o mesmo significado, a mesma conotação. Espírito Santo é Ruach HaKadosh, tá? E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Primeiro versículo. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa que os judeus eles fazem desde o princípio, quando o Eterno falou para Moisés que teria que fazer a festa. 50 dias de festa. Já é um costume já muito antigo dos judeus fazerem essa festa. É a festa de Pentecostes. Shavuot vem da conotação de 50. Né? Pentecostes também, se você for olhar, penta, né? 50. São 50 dias depois da festa, depois da Páscoa, acontecia a festa de Shavuot. É uma festa de peregrinação, uma das 3 maiores festas que tem, né? É das 3 maiores festas de peregrinação. Então, Pentecostes vem disso. 50 dias depois da Páscoa, era um costume deles já fazer essa festa. Então, não é algo muito diferente, porque eles estavam lá não, tá? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um som como de um vento, ou seja, eles ouviram, mas não conseguiram dizer, é o vento. Não, o som como de um vento era igual ao som de um vento, mas não era um vento. Por que não era um vento? Já vem a conotação disso, tá? Estavam sentados no mesmo lugar. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo, igual a fogo. Eles viram descer do céu letras
pegando fogo. A, B, C, D, letras igual. Entendeu? Igual a de alfabetos desconhecidos para eles na época, mas eles viram essas letras pegando fogo, letras como de fogo, que desceram do céu, tá? E pousou sobre eles. Pousou. Vinha descendo e pousava. Entendeu? Pousava, caía sobre a cabeça deles. Não era algo que eles imaginavam e pronto, não. Pousava sobre a cabeça dele, aquelas letrinhas pegando fogo. Todos ficaram cheios da Rua Rakadosh e passaram a falar em outras línguas, segundo o que a Rua lhe concedia que falassem. Está entendendo até aí? Eles começaram a falar em outras línguas, conforme a Rua concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Perdão. Então, estavam habitando em Jerusalém judeus de todas as nações. Naquela época, já não era assim, judeu tem que morar em Israel. Não era assim. Podia morar em outras nações, isso já acontecia já há épocas atrás. Só que nessa festa era obrigatório que eles viessem para passar a Pêssah, cá em Israel, e junto delas eles uns voltavam para casa, como moravam perto, né, voltavam para casa, só que na festa de peregrinação, que era Shavuot, Pentecostes, eles eram obrigados a estar, eram obrigados, era lei, mandamento, eles tinham que estar lá. Por que eu digo para vocês que uns voltavam para casa? Se desse tempo deles ir para casa e voltar, ok. Porém, essa foi diferente. Essa festa foi uma festa diferente. Yeshua, pouco antes de morrer, ele falou com os seus discípulos: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido com o poder. Ok? Então, eles não foram para casa. Aqui diz que eles ficaram desde a festa de Pêssah, de Páscoa, na despedida da morte de Yeshua, eles ficaram até a festa de Pentecostes, até a festa de Shavuot. Comum, né? Ficaram. Yeshua mandou que eles ficassem, ficaram, até ser revestidos. Tá? Então, debaixo do céu. Debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluíram a multidão. Eles afluíram, que se possuiu de perdão. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possui de perplexidade. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, em outras traduções, na sua língua mãe, na sua língua materna. O povo que estava do lado de fora, eles não foram batizados no Espírito Santo e também não tinham o dom de interpretação de línguas. Como então que eles ouviam, cada um ouvia falar na sua própria língua? Aí que vem a desmistificação do texto que eu falei para vocês no início. Muita gente acha que a língua que o pessoal estava falando era a famosa Barabaxéia, Canturiabaxéia. Mas o texto não fala isso. O que o texto diz é que o povo ouvia falar na sua própria língua. Aí que vem a conotação do texto que eu disse antes. Língua estranha, na tradução pura do hebraico, não é língua estranha, é língua estrangeira. Essa que é a tradução correta. Se você pegar as Bíblias do dia de hoje, que vindo direto de Israel, que não passou por Roma, está escrito língua estrangeira. Eles começaram a falar em língua estrangeira. Os judeus começaram a falar em hebraico, começou a falar em romano, começou a falar em latim, começou a falar em pérsio, começaram a falar em língua estrangeira. E o povo que estava lá de fora começava a entender. Estou entendendo tudo que eles estão falando. Começa a entender por aí? Agora vocês vão ver o texto para provar isso. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando?
E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Como nós estamos entendendo? Se todos que estão ali dentro falando são judeus. Né? Agora, conte comigo para vocês verem a quantidade de língua que foram faladas no dia de Pentecostes, em Shavuot. Conte comigo para vocês verem. Não foi o Arabaxé, nem Cantoria Abaxé, nem Plapapapapapxéia. Olha as línguas que foram faladas nesse dia. Ó. Não somos nós. Partos, medos, helenitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações da Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, como os ouvimos falar na nossa própria língua, as grandezas de Elohim. Vocês contaram comigo? Se eu não me engano, foram 14 línguas, né, que foram faladas naquele dia. O povo que foi batizado naquele momento, eles falaram em 14 idiomas conhecidos, entre eles romano, latim, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. Foi isso que o povo aprendeu a falar naquele dia. Está escrito. Está escrito aqui, ó. Está escrito. Todas as línguas estão aqui, gente. Do versículo 9 até o versículo 11. Está escrito que todas as línguas faladas naquele momento. Gente, para de dizer que o que você está falando é língua estranha. É estranho mesmo. Até o Eterno acha que é estranho. Até os Deus acha estranho. Esse monte de invenção. Não falaram naquele momento língua que não é conhecida. As línguas foram faladas. A prova é que o povo que estava do lado de fora entendia. Como que o povo entendia? Hoje em dia você vai numa igreja, vê o povo falando na língua que eles chamam de estranho, você não entende nada. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Porém, o povo que estava do lado de fora entendeu. Está vendo como é que é diferente? O que acontece no dia de hoje, o que aconteceu verdadeiramente em Atos 2? Só que isso daqui que vocês estão vendo continuou. Porém, isso que vocês estão ouvindo aqui, continuou. Depois aconteceu isso. Quando Paulo foi chamado, que estava acontecendo o pessoal está falando e os outros não estão entendendo, o que Paulo falou em uma de suas cartas? Quando não houver intérprete, então que o profeta se cale. Se o camarada é grego, o cara é grego, ele foi pregar numa igreja na Ásia, por exemplo, ele é grego, ele foi pregar na Ásia. Se não houver um asiático que fala em grego, o grego não pode pregar, por isso que o Paulo falou. Se não houver um intérprete da língua dele, então é melhor o profeta ficar calado. Né? Melhor ficar calado. Ele ora, ele ora na língua dele mesmo e edifica só ele. Pô, o cara é grego. Ele vai pregar na Mesopotâmia. O cara é grego, vai pregar na Mesopotâmia. Então ele não prega, melhor ele ficar orando e edificando ele mesmo, porque ele está entendendo. Agora, se houver um intérprete, o cara fala, vamos supor que o cara nos dias de hoje fosse em inglês, aí chega lá e fala, do you speak English? Aí lá tem um inglês que entende, aqui tem um português que entende inglês, então o cara fala, fica perguntando se algum de vocês falam inglês. Perdão. Então, isso por isso que eu chamei de desmistificar. Gente, não ouve essas línguas de demônios faladas no dia de hoje não, tá? Não ouve. É só você ler Atos 2, aqui tem todas as línguas que foram faladas.
naquele momento, e entendida. Entendi que o povo estava lá de fora sem o dom de interpretação de língua, eles conseguiam entender. Então, as línguas que foram faladas naquele momento foram línguas estrangeiras, não estranhas, tá? Aí você vai ver gente falando assim, não, mas o que eu falo não é língua estranha, é língua dos anjos. Língua dos anjos. Vamos ver se alguém falou língua dos anjos na Bíblia. Tem um texto na Bíblia agora, me fugiu onde está escrito, mas é muito conhecido quando Paulo, o Shaul, falou bem assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não disse que ele fala, ele disse que não fala, porque ele disse ainda que eu falasse, afinal o que eu falo? Se nem Paulo falava a língua dos anjos, como que você vem me dizer que a sua língua é a língua dos anjos? Né? Complicado, né? Então, gente, o texto dessa tarde que eu trouxe para vocês é Atos 2, espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, faça comentário, tá? Não deixe de comentar. Eu estarei pronto para poder estar ajudando no que eu puder. E é isso aí. Shalom, shalom.